Olha só, pessoal, um assunto que me chamou muita atenção, inclusive está lá no itatiaia.com.br. O valor do combustível na capital mineira é superior ao cobrado em muitos postos do interior do estado. A reportagem da Itatiaia encontrou inclusive o litro da gasolina comum a R$ 5,79 na região central de Minas, ou seja, 57 centavos mais barato do que o preço médio aqui de Belo Horizonte. Mas o que justifica essa diferença toda? E a reportagem foi atrás dessa resposta para essa pergunta, né? O Minas Petro, que é o sindicato que representa donos de postos de Minas Gerais, suspeita de uso de alguns estabelecimentos por facções criminosas, como o primeiro comando da capital, o PCC, para lavar dinheiro. A suposta ligação foi revelada à Itatiaia nesta segunda-feira. O Minas Petro identificou operações suspeitas de alguns postos localizados principalmente nas regiões Sul, Triângulo Mineiro e Noroeste do estado. William Travassos, a gente já havia tido essa denúncia, né? Algumas vezes de que o PCC estaria emaranhado nessa questão de posto de gasolina. Tarcísio de Freitas, se não me falha a memória, falou isso lá em São Paulo também durante uma coletiva, e agora o Sindicato dos Postos aqui de Minas Gerais admitindo essa possibilidade. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu quero saber qual é a novidade disso, né? Faz quase um ano, né, que eu falei sobre as organizações criminosas aqui em Minas Gerais e ganhei muita pedrada, né? Porque as pessoas, esse carioca tá falando que aqui tem facção criminosa, fui muito criticado com isso. Mas os setores de inteligência, eles já vinham monitorando, né, a expansão do território das facções criminosas aqui em Minas Gerais. Minas, ela tem uma posição estratégica para a distribuição de entorpecente e armas, então parte do entorpecente que circula pelo país ele passa em Minas Gerais. E você tem, na região de Juiz de Fora, a presença do Comando Vermelho. As cidades do sul de Minas, você tem PCC. Uberaba e Uberlândia, você tem PCC. E é claro que quando essas organizações, aqui em BH, você tem a influência do Terceiro Comando. Essa influência do crime organizado, ela não está só na distribuição de entorpecente nas vilas e favelas. Ele precisa lavar o dinheiro, e a maneira que ele tem para lavar o dinheiro é investindo em outros negócios, e não é só em posto de gasolina. As organizações criminosas, elas vão tentar lavar o dinheiro de várias formas. Nós tivemos uma investigação lá em São Paulo sobre as empresas, né, que atuavam no transporte. A gente viu isso acontecendo no Rio de Janeiro, com a influência de contravenção, de milícia, de tráfico de drogas. Hoje, você já tem a associação do tráfico de drogas às milícias, que são os narcomilicianos. São aqueles que eram traficantes que vendiam só entorpecente e começaram a dominar o território que o Estado não ocupou. Isso só está acontecendo, Júnior, porque falta empenho, fiscalização. E a gente tem hoje, né, dentro da estrutura do país, um poder de investigação, principalmente financeira, capaz de identificar qualquer tipo de movimentação. Eu falei aqui e fui criticado, que a turma não entendeu a história. Eu falei o que aqui? A gente em Minas Gerais, você tem a cobrança da calibragem. A turma assim, não, pelo amor de Deus, tem cobrança de você está trazendo esse assunto e não tem em outro lugar. Eu não vejo isso em São Paulo, eu não vejo no Rio, eu não vejo em Porto Alegre. Só que em Minas eu paro para abastecer, quero calibrar meu pneu, tem que pagar R$2. Tá, como é que esse dinheiro entra no caixa? E aí, o argumento que tem, né, e eu já ouvi de dono de posto, dizendo o seguinte, não, essa é uma maneira que a gente tem para completar o faturamento, não é bom negócio abrir uma lojinha de conveniência, porque você tem farmácia que vende de tudo, então é uma concorrência desleal com a gente. Então, assim, pega ali e vai ver como esse dinheiro da calibragem do pneu tá entrando dentro do caixa do posto de gasolina, ou estão de alguma forma lavando dinheiro. Tem posto calibrando quantos pneus por dia. Então, assim, hoje a gente já tem mecanismo para poder fazer a identificação. Eu não posso deixar de ressaltar aqui o trabalho da FICO, do Ministério Público, da Sejusp, para a identificação das quadrilhas que estão ligadas ao narcotráfico e como elas estão utilizando essas empresas para lavagem de dinheiro. É um trabalho complexo, porque você precisa montar um organograma do crime,
Mas isso a gente tem que estar batendo. E acho bom a Itatiaia trazer esse tema à tona pra gente poder alertar e falar o seguinte, ó, tem alguma coisa errada. Então, vamos provocar ao Ministério Público, vamos provocar a Sejusp, vamos provocar o governo do estado e vamos provocar o governo federal. Será que realmente eles conseguiram se infiltrar? Isso é fato. Precisa identificar para cortar aí esse mecanismo de lavagem de dinheiro, porque o traficante, meu irmão, ele quer aproveitar esse momento para poder fazer o dinheiro dele render. Não adianta só vender droga, ele precisa lavar. Ô Silvana Lobo, o William começou a fala dele aqui, qual é a novidade? Ou seja, pro William essa situação acontece há mais tempo, pelo que eu pude entender. A gente tem notícias dessas facções criminosas entranhadas na política, até no judiciário, a gente tem esse tipo de notícia. Agora, essa forma de lavar dinheiro, se é tão comum, tá na hora da gente fazer uma investigação mais séria contra isso, não? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Ô Júnior, para mim o que tem de novidade disso é a gente ver um sindicato da potência, da importância do Minas Petro admitindo uma situação dessa. Então isso para mim é uma novidade muito grande. Quer dizer, o próprio Minas Petro suspeita que quando se tem preços mais baixos, há a possibilidade de ter um controle desses postos por facções criminosas. E qual que é a moral da história disso? Mas por que a facção vai colocar num preço menor? Para justificar uma venda alta de volume, um volume muito acima do que realmente teria de combustível ali, e com isso ele lava o dinheiro que vem do tráfico. Aliás, o termo, lavagem de dinheiro, vem disso. Quando se viu, uma dos empreendimentos mais utilizados para legalizar dinheiro vindo de crime foram as lavanderias. Lavanderia de roupa mesmo. Porque como é que você vai controlar quantos paletós, quantas camisas, quantos cobertores foram lavados? A Operação Lava Jato que a gente teve foi um Lava Jato. Como é que eu vou saber quantos carros efetivamente foram lavados? Eu tenho condições de falar, não, nós lavamos aqui 400 carros por dia. Alguém ficou lá contando a quantidade de carros? Então eu lavei 3 e os outros 397 eu contei como dinheiro que entrou e entrou em dinheiro. E aí, pronto, eu já lavei dinheiro de 397 carros. Quer dizer, então, o que eu acho que é de novidade nisso é o fato do próprio Minas Petro já estar avaliando uma situação disso. Agora, ô Júnior, é organização criminosa, né? Quando a gente vê, é impressionante, mas estas organizações, elas atuam de forma empresarial muito bem, de forma comercial muito bem, de forma administrativa muito bem, de forma, entre aspas, policial muito bem, né? Elas se protegem muito bem com equipamentos, elas vendem muito bem, elas empreendem muito bem. Eu acho que capaz da gente entregar o país para eles e falar assim, gente, organiza esse trem aí para nós, para ver se a gente tem mais posto de saúde, para ver se a gente tem uma condição melhor. Porque é absurdo quando a gente pensa isso. O Estado não pode ter uma organização melhor do que a dele, ainda mais com prática de atos criminosos. Agora, você falou sobre o sindicato, ele tem que provocar as autoridades de segurança, já que ele tem essa suspeita. E aí vai uma dica para a turma que está acompanhando a gente agora, você como cidadão, o que eu posso fazer aqui no meu anonimato? Faz o seguinte, pede a nota fiscal mineira. Para qualquer compra, seja de um pãozinho ou para no momento que você está calibrando lá o teu carro ou abastecendo, fala o seguinte, coloca o meu CPF que eu quero o comprovante da compra, porque isso ajuda no controle. Então, a nota fiscal mineira é um mecanismo onde a pessoa pode ser beneficiada com sorteios e por ano você pode ganhar até R$1 milhão e você vai estar ajudando na fiscalização. Então, hoje, qualquer compra que você fizer, até mesmo de uma bala, pede a nota fiscal colocando o teu CPF. Gente, eu tô pensando alto aqui, fazendo um raciocínio, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Se os postos do PCC estão vendendo gasolina tão mais barato assim, os outros postos não vão vender. Então, o empresário sério vai acabar fechando o comércio. E aí, a gente vai ficar na mão deles ou o meu raciocínio tá errado? Não, na verdade, a pessoa não vai no dia a dia, Júnior, você vai abastecer quando você tem necessidade, né? Então, às vezes, meu carro tá na reserva.
e aí você tá longe do posto que você tá acostumado a abastecer, você vai abastecer. Entende? Agora, a gente tem que tomar um cuidado para não marginalizar o proprietário de posto, que é um cara honesto, que está dentro da lei. Esse ponto que eu tô querendo falar com vocês. Essa é a grande preocupação. Porque tem empresário honesto nessa história. Muito, claro. Poxa, tá levando ferro. Não, e outra coisa, vamos ser sinceros, esses postos do PCC, a gasolina é mais barata, mas ela é batizada também. Você não vai achar que eles estão te dando a gasolina top das galáxias, não. Eles vão batizar esse trem. Eles são bandidos, é bandido em tudo. Né? A gasolina vai ser baratíssima e ela é boa. Não, batizadíssima também. Pessoal, olha só, o presidente Lula anuncia hoje medidas. Deixa eu só, antes de falar do tempo seco, essa reportagem feita pelo Rômulo Ávila e pela Thalissa Lima está lá no site da Itatiaia, itatiaia.com.br. É uma reportagem muito completa, que acho que vale a pena você que acompanha aí, depois ler ela com calma, tá?